Hoje é dia de podcast Tá no Gene. Eu sou a Gabriela. E eu sou a Johanna. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito, muito legal. Né, Johanna? Exatamente. Vamos falar sobre obesidade e cirurgia com um excelentíssimo médico, o Dr. Márcio Jucá. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Oi, doutor Márcio. Eu poderia se apresentar, falar um pouco da sua trajetória? Sim, falar um pouquinho, né? Sim, eu formei em medicina em 2011 pela Faculdade Federal do Acre. Desde o início sempre pensava em cirurgia, né? Já por questões familiares. Meu pai é cirurgião vascular, acompanhava ele desde sempre. E nesse ramo da cirurgia fui diretamente na residência de cirurgia geral. Após a cirurgia geral comecei a acompanhar outro colega assim, do meu pai de antes, que é um dos pioneiros da cirurgia bariátrica aqui no Ceará, e nesse meu termo a gente foi pegando gosto pela questão da cirurgia bariátrica, né? Tentar resolver, na verdade, ajudar uma doença que é uma doença multimodal, né? A cirurgia seria realmente dos tratamentos, no tratamento realmente que mais eficaz, mas é apenas uma parte do tratamento para a obesidade, né? Que realmente a gente teve a epidemia do coronavírus, mas a obesidade é outra epidemia que a gente vem vivendo, né? No caso, a epidemia silenciosa. A gente vê que cada vez mais os dados mostram a prevalência de obesidade em diversos países, e aqui no Brasil não está diferente, né? A cada ano a gente vê que aumenta essa taxa de obesidade, de sobrepeso. E como foi esse processo de especialização, residência? Teve algum caso assim marcante, né, durante a sua residência, que fez você sair não só da cirurgia, mas ir para a bariátrica? Na verdade eu brinco assim que a medicina, no meu ver, eu sempre fui voltado para a cirurgia, né? Teve essa questão. Na verdade, decidi ser cirurgião muito novo, acho que uns 12, 13 anos, ao ver em casa o exemplo, meu pai que é cirurgião, eu sempre pensei na cirurgia, né? E ao acompanhar outros colegas na questão da cirurgia bariátrica, a gente viu assim como é mais agudo a resolução dos pacientes que realmente que tem um perfil, não são todos que cabem nesse contexto da cirurgia, mas assim, como consegue ter uma ajuda maior, né? Eu até falo muito assim com os pacientes que a briga da obesidade é constante, então assim, é uma doença crônica. A pessoa sempre vai brigando nesse perda e ganha de peso, né? E eu vejo que é sempre mais fácil você estar numa luta quando você ganha algumas batalhas, né? Realmente o tratamento clínico ele funciona, mas quando esse excesso de peso já está mais elevado, realmente é muito frustrante para o paciente, que ele fica sempre nesse perde-ganha, é um esforço realmente muito grande para poder tentar diminuir essa ingesta, tentar diminuir esse ganho de peso, né? Sim. Doutor Márcio, mas conta um pouquinho mais pra gente como foi a sua caminhada até a especialização mesmo em cirurgia bariátrica. Onde foi que o senhor fez a sua residência de cirurgia geral e após isso a sua especialização? Pronto, a cirurgia geral, vocês do Ceará, que são aqui do Ceará, a gente tem um sistema da SUS, né? Eu passei no primeiro ano da SUS, então acabou que a gente não escolhe muito bem assim, um hospital, a gente quer ser cirurgião, então você não vai só vou fazer para esse, né? Fui fazer a residência em Juazeiro do Norte. Então, na verdade, o que no primeiro momento foi uma coisa que eu fiquei meio chateado por não ficar em casa, né? Não teria oportunidade aqui, acabou se mostrando uma coisa bem agradável para mim, porque assim, no interior a gente não tem tantos especialistas, né? Sim. Então, durante a minha residência em cirurgia geral, eu consegui acompanhar diversas áreas que talvez se eu estivesse aqui eu não ia ter todo esse acesso, né? E também por não ter tanto especialista na época, né, isso há 10 anos, a gente conseguiria ter um volume, operar bastante lá, então assim, se acaba se dedicando mais, tendo uma mãozinha melhor, mais bem treinada no final dessa residência, né? E ao voltar para Fortaleza, eu fui convidado pelo Dr. Paulo Márcio, como eu disse, foi um dos pioneiros da cirurgia bariátrica aqui no Ceará, que ele estava montando o serviço de cirurgia geral do Hospital José Martiniano, ali cá, que era um antigo hospital da Polícia Militar, quando foi incorporado à rede da César, né? E nesse hospital, a gente começou realmente, poucos cirurgiões, ele pegou cirurgiões jovens e a gente conseguiu fazer um plano, assim, funcionar, né? A gente até brinca que é uma ilha, assim, no meio do SUS, a gente consegue funcionar como realmente era para funcionar, né?
volume muito alto de cirurgias, temos programa de internato, de residência lá. E no decorrer desses anos, ajudando e fazendo esse programa lá, a gente decidiu formar o serviço de cirurgia bariátrica do hospital, né? Então, desde 2018 a gente iniciou o serviço, mas alguns anos antes a gente fazia algumas cirurgias esporádicas, chamava algum cirurgião de fora, para poder também estar mostrando para os residentes. Até a gente mesmo assim, ver algumas técnicas novas, que vez outros tem algumas mudanças, né? E de 2018 para cá, aí realmente eu tenho me dedicado mais à cirurgia bariátrica. Então, foi a partir da formação desse serviço, a gente tentando otimizar e trazer mais essa questão da cirurgia bariátrica para os pacientes do SUS, que a gente sabe que realmente no Sistema Único não temos muito serviço desse, que eu tive esse olho para poder tentar amenizar mais essa questão, né? A gente se compadece mais essa questão da obesidade. E de 2018 para cá, realmente o meu foco maior foi na cirurgia bariátrica, né? Certo. E o seu foco hoje é no SUS, é particular? Como é que é hoje o trabalho do senhor? Assim, a gente tenta mesclar um pouco, né? Eu tenho um consultório, a gente tem outra equipe no serviço particular, ou com planos de saúde, né? E tem o programa no SUS, que realmente a gente encara assim como um filho, né? Que a gente quer que cresça, que tenha essa desenvoltura. A gente realmente, apesar de ser um dos serviços mais jovens, a gente é um serviço que mais opera aqui no Ceará, no serviço público atualmente, né? Então a gente conseguiu mesclar um pouquinho disso, né? Mas sempre se dividindo, tentando sempre ajudar os dois, né? Uhum. E assim, a gente entende que a sua profissão hoje, ela está intimamente relacionada com a obesidade, né? Então, vamos assim falar um pouco sobre isso. Você já falou um pouco, você já falou sobre a crescente da obesidade que está hoje em dia, mas assim, o que seria exatamente a obesidade em padrões? Seria só o IMC elevado? Qual é assim o grande problema da obesidade, né, hoje? Na verdade, assim, a obesidade sempre foi olhada com preconceito, né? Se via sempre como se fosse uma preguiça, uma má vontade da pessoa. E cada vez mais a gente vai vendo como ela realmente é. É uma doença crônica, ela vai ser realmente caracterizada por um acúmulo de tecido adiposo, que vai poder, a longo prazo, trazer alguma doença, aumento de comorbidade ao indivíduo. Então, assim, a gente já viu que tem diversos fatores que não vai depender do paciente, né? Que não importa o esforço que ele faça, tem os fatores hormonais, tem os fatores genéticos, que vão sempre tentar resgatar ele para esse maior peso que ele já teve, né? O homem, por mais que a gente tenha evoluído, o nosso organismo sempre vai buscar a sobrevivência, né? Então, na natureza, o que é a sobrevivência? Você ter um estoque de energia para você não morrer de fome, né? Então, o seu organismo, ele vai mesmo que salvar esse seu peso máximo, então ele vai sempre tentar te levar de volta para ele. Então, cada vez os esforços que você faz vão ter que ser aumentados, vão ter que tentar burlar essa adaptação do seu organismo, né? E a gente vê que hoje em dia até tem mais medicamentos que auxiliam, né? Mas essa parte realmente hormonal, entre os hormônios, a gente só conseguia antigamente com a cirurgia, né? Hoje em dia já tem outros medicamentos que estão sendo lançados, mas, por enquanto, o preço deles se torna um pouquinho proibitivo, né? Por exemplo, no SUS a gente sabe que os pacientes não vão ter condições de manter um tratamento que é R$1.000, R$2.000 por mês. Então, tem que tentar trazer para a realidade essa questão das novas tecnologias, né? Mais certo. Que um salário mínimo, né? Sim. Então, e mesmo os pacientes que conseguem manter isso aí, eles não querem. É uma doença crônica, você vai ter que fazer o uso o resto da vida ou vários anos. Então, é um custo muito elevado, né? Então, acaba que a gente consegue alguns fatores parecidos com a medicação com a cirurgia, que seria uma coisa mais definitiva, né? Então, assim, você vai ter esse estímulo hormonal com a cirurgia. Certo. Mas, doutor Márcio, hoje existe algum critério, tipo assim, de diagnóstico que o senhor diga que fala, pessoa X, indivíduo X, ele é classificado como obeso, além do IMC?
Tem alguns outros scores, né? Na Europa estão saindo outros scores que são até mais precisos que o IMC. Mas realmente a OMS adotou o IMC, que é o padrão, né? Então, a partir do IMC que a gente vai saber qual é o grau de obesidade, se realmente ele tem indicação cirúrgica ou não. E até tentando prever algum risco maior, né? Um risco cardiovascular maior, algum desfecho pior para esse paciente, né? Entendi. Mas assim, em relação ao IMC, existe algum IMC X, né? Um valor em que passa, então, uma pessoa a precisar de uma cirurgia bariátrica ou não existe isso? Isso, tem as indicações, né? Geralmente, assim, a obesidade vai se classificar de acordo com o IMC acima de 30. Obesidade grau 1, né? De 30 a 35. E de 35 a 40, grau 2. E acima de 40, obesidade grau 3. Que antigamente usava o superobeso, né? Então, pessoas que vão ter indicação cirúrgica, ou paciente já com IMC acima de 40, que esse IMC seria realmente a relação peso sobre altura, né? E pacientes entre IMC acima de 35, caso já tenha alguma comorbidade, ou seja, essa obesidade já está trazendo algumas alterações metabólicas, algumas alterações, algumas doenças, né? Algumas comorbidades do seu paciente, né? Aí tem uma gama de comorbidades que a gente já inclui nesse caso, né? Diabetes, hipertensão, apneia do sono, algum problema articular e alguma questão de esteatose hepática, né? Então, assim, são várias comorbidades que vêm junto, né? Além de que já ter pelo menos uns 12 a 13 tipos de cânceres que estão diretamente relacionados com a obesidade, principalmente na mulher, né? Câncer de mama, câncer de endométrio, câncer de intestino, todos esses a gente já sabe a relação dele muito próxima com a obesidade. Entendi. E doutor, assim, existe realmente essa ligação da obesidade com a genética? Uma pessoa nasce predisposta a ser obesa? Como que é isso? Né? Assim, um ponto eu bem vejo muita importante, gente falando sobre isso. Como é que isso... Tem relação genética, né? Mas assim, como eu disse, é uma doença muito fatorial. A gente não consegue excluir só a genética nesse ponto, né? Porque geralmente a gente vê uma família que já tem a característica, pai, mãe, filho, que já tem obesidade, e se mistura um pouquinho essa carga genética, né? Que vai também trazer esse acúmulo de gordura, vai trazer um metabolismo mais lento, com os hábitos, né? Então, assim, o pai, a mãe, o filho, eles, além de ter a carga genética, eles vão ter o comportamento social parecido, né? Mesmo tipo de alimentação, se é sedentário ou não. Então, assim, é uma coisa que você não tem realmente como dizer, é só genético, é só o fator social, né? Porque é tudo muito entrelaçado. Certo. E assim, a gente queria saber também como é que os estigmas sociais, eles podem influenciar no caso das pessoas obesas. Por exemplo, a gente costuma muito falar que a pessoa só é gorda porque ela quer, né? Aí, assim, como é que esses preconceitos, eles podem influenciar na vida do paciente, do senhor, de qualquer outra pessoa, para aumentar, né, o ganho de peso e não o emagrecimento? Não, eles influenciam bastante, né? Até porque a obesidade está muito ligado com a parte psicológica, né? A comida, a gente sabe que muita gente usa como um amuleto emocional, né? Então, você está nervoso, você come. Você está triste, você come. Você está feliz, você vai comemorar comendo fora, né? Então, assim, tem esse estímulo de a pessoa ter o dedo apontado, então cada vez ela se sentir mais retraída, e ao estar mais retraída, ela acaba descontando mais na comida, acaba sendo um ciclo vicioso, né? Ela vai ter realmente esse estigma, vai ter um preconceito. Então, o que a gente cada vez prega mais na sociedade de cirurgia bariátrica é essa questão de a mudança desse estigma, né? Aceitar o paciente, para ele saber que não é isso que ele ouviu a vida todinha, né? Você é obeso porque você é preguiçoso. Não. Às vezes a pessoa come mais do que ele, mas o metabolismo dele, ou alguma carga genética, a questão dos endormônios, nele vai ter um efeito diferente do que o outro indivíduo, né? Então, assim, é muito individual de cada paciente, né? A gente vê muito o paciente que tem esse estigma. Então, assim, umas coisas que a gente ouve muito para um paciente pós-cirúrgico, né? Principalmente mulheres, né? Elas falam muito assim que antes da cirurgia, ou outra cirurgia, ou de um tratamento que realmente teve um efeito bom nessa perda de peso,
ela não escolhia a roupa. Ela ia e usava a roupa que escolhia ela, né? Então, se a gente vê que tem esse trauma psicológico, tanto na mulher como no homem, né? Que, assim, essa questão dessa vaidade. O ser humano não deixa de ter essa vaidade, né? E questão funcional, de conseguir brincar com o filho, se sentar no chão. Então, essa questão desse estigma que tem que ser trabalhado bastante, né? Por isso, cada vez mais a gente tenta mudar esse olhar. Tem que ver realmente que a obesidade é uma doença, não é uma escolha, né? Sim, e eu acho que isso casa também com... Hoje tem várias influências, né, que elas pregam muito sobre a aceitação do próprio corpo, né? Mas a gente também vê isso que é muita romantização da obesidade também, que é uma doença. Exatamente. Né? É onde, assim, a gente se pergunta onde está o limite, né, disso, porque ao mesmo tempo que existe essa aceitação do corpo para poder combater os estigmas, né, também tem a romantização demais, entendeu? Então, assim, até onde esse ponto aí é o limite, né? Porque assim, a questão, o pessoal vê muito a obesidade relacionada com a estética, né? Então, essa questão de se aceitar, ver seu corpo, é uma questão boa para você, até por questão da autoestima, para você trabalhar o psicológico, né? Mas você não vai fazer uma apologia de se aceitar por ser diabético. Você vai procurar o tratamento. Você não vai, eu vou me aceitar porque eu tô com alguma doença de pele. Você vai no dermatologista ver o tratamento, né? Então, assim, não é a questão estética. É a questão realmente das doenças que vão vir decorrente da obesidade, né? Então, você tem que se aceitar. Isso aí tudo é válido, eu concordo, assim, mas você não vai aceitar ter uma doença e não brigar com ela, né? É exatamente, o paciente tem um câncer, eu vou aceitar que eu tenho ele, não vou fazer quimioterapia, não vou procurar assistência, porque sou eu. E, assim, realmente é esse olhar que tem que ser mudado, né? Não é a questão da estética, é a questão do ganho de saúde, de qualidade de vida. A gente sabe que os últimos estudos sempre mostram que não é questão de perder todo o excesso de peso e ficar, como você fala, influência magrinha e tudo. Não, é questão realmente da qualidade de vida. Se você perder de 15% do seu peso, você, puxando o paciente obeso, né? Se perder 15%, você já vai diminuir quase todas as comorbidades, o risco de cardiovascular. Então, não é a questão de não se aceitar, é a questão de controlar a doença, né? Então, assim, se você controlar a doença, não é para ser questão estética de emagrecer, de ficar aquele corpinho de modelo que o pessoal vende hoje em dia. É questão realmente de não ter a doença, ou uma doença controlada, né? Sim. Certo. Doutor Márcio, aí uma pergunta sobre a cirurgia bariátrica mesmo. Quais são os critérios que o senhor usa para definir se um paciente pode passar ou não pela cirurgia? Bom, geralmente o que a ANS fala, né, e as sociedades brasileiras, está tudo baseado no IMC. Como já estão surgindo outros scores que estão até mais precisos nisso, mas aqui no Brasil a gente realmente está preso ao IMC. Então, aquelas indicações, como eu tinha falado, IMC acima de 40, você já é indicação da cirurgia, e o IMC entre 35 e 40 com comorbidades. Já outros países já mudou isso, porque a gente sabe que o paciente com IMC de 30, talvez se já for operado mais precocemente, ele vai evitar de ter várias comorbidades no futuro. Então, a sociedade americana já baixou um pouquinho esse patamar. Aqui a gente ainda está meio engessado, por mais que a sociedade tente trazer esses novos fatos, a gente não conseguiu mudar ainda a legislação, né? Mas, assim, a indicação padrão seria essa. IMC acima de 35 com comorbidades, que aí pode ser todas aquelas que eu citei, ou acima de 40 sem ter a necessidade delas. Tem alguma indicação do paciente obeso para não fazer a bariátrica? Aí seria realmente questão ou um risco cardiovascular muito elevado, né? A cirurgia sempre é questão de risco-benefício, né? A gente sabe que por mais que a cirurgia tenha uma taxa de complicação muito baixa hoje em dia, abaixo de 1%, a gente faz ela por videolaparoscopia, que é ou robótica, de forma minimamente invasiva. Então, assim, vai ter o retorno mais fácil às atividades, menos dor no operatório, menos período internado, né? Mas
principal seria isso, ou o paciente que já tem algum vício, né? Já é um etilista, já algum drogas ilícitas, porque a gente sabe que a comida, o paciente, a maioria das vezes, chegou por usar ela como essa muleta, né? Um escape. Então, a partir do momento que ele for operado, pelo menos no primeiro 2 meses, ele não vai conseguir, mecanicamente mesmo. Não por questão de querer. Mesmo se ele tentar, vai estar reduzido o espaço, vai entalar, vai passar mal. Então, ele vai acabar mudando essa compulsão para outro lado, né? Então, a gente tenta sempre ver a importância desse acompanhamento psicológico do paciente para poder não ter essa mudança dessa compulsão para um malefício para ele, né? Quanto a esse acompanhamento psicológico, o paciente, ele tem, além do acompanhamento psicológico, ele tem acompanhamento de outros profissionais? Sim, é exigido isso? Sim, hoje a gente chama que é a equipe multiprofissional, né? Então, ela é composta pelo cirurgião, um clínico que vai avaliar a parte clínica, realmente o risco cardiovascular, o próprio fonoaudiólogo, que vai tentar reeducar essa questão da mastigação do paciente, com a forma como ele tem essa relação com a comida, o próprio psicólogo, como a gente falou, nutricionista, para ter essa reeducação, né? A gente até tenta não usar mais o termo hoje em dia de dieta, porque realmente o paciente tem que se reeducar. A dieta você faz durante um tempo, né? Daqui a um mês, sim, você vai encher o saco e vai voltar aos hábitos, entendeu? Então, assim, você tem que tentar realmente essa reeducação. Então, geralmente, a gente se apoia nessa equipe multiprofissional, né? Então, psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta para poder já fazer a mobilidade dele no pós-operatório. E, ultimamente, a gente está incluído até no centro de obesidade que eu atendo, a gente incluiu um educador físico, que é também para ter até essa questão da reeducação do exercício, né? Realmente incluir na sua rotina o exercício. Certo. Outra coisa que a gente pensou, né, em abordar aqui também é como é que a cirurgia bariátrica ela contribui para o aumento da expectativa de vida hoje da pessoa obesa, do indivíduo assim com uma comorbidade. Bom, assim, como a gente falou, a obesidade está ligada com várias doenças que são decorrentes dela, né? As principais realmente são os eventos cardiovasculares, o AVC, o infarto. Então, como eu tinha falado, assim, se perdendo 5%, 10%, na verdade, 15% você já zera, assim, fica o mesmo risco de você ter um infarto seria uma pessoa que não tem essa obesidade, né? Então, na verdade, como eu disse, a cirurgia bariátrica não tem a questão estética, é realmente para você ter essa perda de peso. Porque se uma cirurgia, a gente fala, quando tem sucesso, assim, seria o quê? O paciente no primeiro ano, até 1 ano e meio, 2 anos, ele perder cerca de 20% do seu peso, né? Então, só nessa perda de peso, ele já teria diminuído esses riscos, né? Além dos danos osteoarticular, a questão de você estar 20, 30 quilos acima na sua articulação vai trazer malefícios. Além dos cânceres que estão relacionados, né, também. Então, assim, ao tirar a sua obesidade, você vai tirar o risco de todas essas doenças que podem advir da obesidade, né? Então, por exemplo, uma mulher, câncer de mama, câncer de endométrio, o câncer de colo. Então, assim, são vários que já está comprovada essa relação. Então, você diminui, tirando essa obesidade da jogada, assim, então já diminui o risco de você ter essas doenças no futuro, né? Certo. E, assim, qual é a maior dificuldade, assim, dos pacientes, assim, que eles relatam? Nesse processo, né? Durante o processo, que é um processo, né, doutor? Exatamente. Então, ele tem o antes da cirurgia, né? Que ele vai chegar para você, pelo que eu entendi, vai passar por uma equipe. E aí, então, é que é decidido fazer ou não a cirurgia. E depois ainda tem o pós, assim. Durante exatamente. todo esse processo, o que é que tem, assim, de mais? É o que a gente vê mais, assim, porque a cirurgia vai ser só um tratamento, né? Seria tipo, você tem uma doença, vai ser um dos remédios, vai ser a cirurgia. Mas após disso que vai continuar, né? Ela tem que ser tipo o ponto de partida da mudança. Porque você não desenvolver a sua obesidade da noite pro dia. A grande maioria assim, já tive uma infância que eu já tinha um excesso de peso, fui permanecendo, aí teve um evento ou outro que esse ganho foi muito grande que realmente não conseguiu reverter. A gente vê muito na mulher assim, após a gravidez, acontece muito isso. A gente vê alguns casos agora na pandemia, né? O paciente ficou dentro de casa na pandemia, aquela ansiedade,
tinham que fazer, então descontou na comida e teve esse ganho. Então, assim, o principal é realmente a gente incentivar essa mudança. Tanto com o psicólogo, é importante esse acompanhamento constante, tanto com a mudança dos hábitos de vida, né? Então, o acompanhamento tem que ser contínuo. Com uma doença crônica, você vai fazer o tratamento sempre, né? A gente fala até a questão assim, o paciente operou e ganhou peso de novo. Que às vezes pode acontecer, mas é porque justamente a cirurgia não vai ser essa mágica, né? Você até brinca com os pacientes, você não vai ser emagrecido, você que vai emagrecer. A gente vai lhe dar as ferramentas para você emagrecer, né? Então, se ele não fizer a parte dele, realmente não vai funcionar. Isso aí já é comprovado. Então, a gente já vê alguns casos que o paciente chega a ter o reganho, às vezes até chega um peso maior do que estava antes, porque ele não mudou a parte psicológica, o modo como ele vê, a relação dele com a comida, o modo dele ver que tem que ter uma vida ativa, né? A questão do exercício físico, cada dia mais a gente está mais sedentário, né? Então, tem que ter essa mudança, tem que ter esse choque, né? Então, assim, a cirurgia às vezes serve para isso. Porque um paciente que está muito acima do peso, você falar para ele, você tem que fazer uma caminhada. Mas você caminhar com 40 quilos a mais em cima das articulações é mais cansativo, né? Então, a cirurgia serve para dar esse alento. O paciente vai operar, vai perder 20, 30, tem paciente que chegou a perder 50 quilos. Então, 150 quilos, você vai conseguir fazer a sua atividade física, que antes você não conseguia. Antes você cansava de subir 2, 3 lances de escada, agora não, você já consegue, né? Então, assim, facilita até essa mudança, né? Entendi. Sim, a cirurgia é a qualidade de vida, né? Tanto a cirurgia quanto os acompanhamentos que tem no pré e no pós-cirúrgico. Aí, assim, hoje, a gente fala, na verdade, antes a gente falava muito de cirurgia bariátrica como a redução de estômago, né? Aí eu queria saber um pouquinho o que mudou da cirurgia bariátrica de quando o senhor começou o projeto lá atrás para hoje. Como é que é a técnica hoje? Como é que evoluiu? Hoje em dia a gente tenta até não usar muitos sistemas bariátrica, né? Que era a questão do peso. A gente tenta usar mais cirurgia metabólica. Sempre ficou, né? Dificilmente a gente vai conseguir tirar, né? Que é a cirurgia metabólica, porque a gente vai mexer realmente na questão hormonal do paciente, né? Não é... Antes acreditava muito que era questão de restringir, né? Eu falo, antigamente, cirurgias, que era a redução, como falava. Começou mais com o bypass gástrico, então que eles botavam até um anel de silicone, que era realmente a questão mecânica, né? Restrição mecânica, engolir. E hoje em dia a gente viu que isso aí não é o que vai definir, né? Porque o paciente, ele vai conseguir burlar, se ele quiser mesmo, se não for mudar da cabeça. Ele não vai conseguir comer aquele golão, aquela mordida do sanduíche que ele fazia antes. Mas se ele sentar e for mordendo devagarzinho, ele continua comendo a mesma quantidade, né? Então é a questão desse acompanhamento. Mas, como você falou assim, em relação às cirurgias, antes era a cirurgia aberta. Então, a cirurgia aberta no paciente obeso, que mexe com cirurgia, sabe que o paciente, só por ter o IMC acima de 30, que seria a obesidade grau 1, as complicações cirúrgicas aumentam muito. Questão de hernia incisional, infecção de ferida, e por aí vai. Então, assim, tinha esse estigma, né? Era uma cirurgia que realmente era mais mórbida, tinha mais complicações por via aberta. Por ser realmente, os pacientes deixavam para se operar mais tardio, né? E hoje em dia, por ser por vídeo, a gente vê que a recuperação é outra. E técnicas, teoricamente, mais simples, né? Como eles falam. Porque o bypass, a gente fazia o quê? Mudava tanto o estômago, diminuía, mudava o trânsito com o alço intestinal. E hoje em dia tem outras técnicas que a gente não precisa mexer tanto, né? Uma das que mais se faz, pelo menos nos Estados Unidos é a mais prevalente, seria o sleeve gástrico, né? Que é a gastrectomia vertical. Hoje em dia que a gente mexe só no estômago. E a gente pensava que era só esse componente restritivo, né? Mas ao tirar esse estômago, a gente vai tirar alguns hormônios, mexe na grelina, mexe outros hormônios que vai ajudar a tirar a fome, aumentar a sensação de saciedade, vai, ao chegar mais rápido no intestino delgado, diminuir o pico de insulina. Então, tem a parte hormonal que mudou bastante, né? Então, hoje em dia, a gente usa mais o termo metabólica do que bariátrica mesmo, né? E tem algumas técnicas novas surgindo, né? Cada dia mais. Aqui no Brasil, a gente realmente tá autorizado para a gente fazer, sem ser em projeto de pesquisa, em estudo, né?
realmente o bypass gástrico, que tem suas indicações, e o sleeve, né? Que o sleeve começou até como uma cirurgia primária, né? Fazia assim, nos Estados Unidos, super obeso, que aí, quando perdia peso, a gente completava para outra cirurgia, o bypass, que era mais complexa. E se viu que o paciente só com essa primeira cirurgia já perdia o peso suficiente. Muitos nem voltavam mais para poder fazer o segundo tempo da cirurgia, né? Então foi aí que estabeleceu que a cirurgia teoricamente mais simples, que não deixa de ser uma cirurgia complexa, é uma gastrectomia, você vai tirar de 40% a 60% do estômago, mas ela já resolve também. Sim. Doutor, e o balão intragástrico? O balão volta para essa questão, que a gente cada vez mais está saindo, né? Volta para a questão restritiva, né? Que eles diferenciavam a cirurgia restritiva e cirurgia metabólica. Volta para essa questão de restrição. O balão, muita gente não aceita. É um procedimento que não é nem autorizado, assim, o plano de saúde não vai pagar. Uhum. No SUS, os casos que a gente usa realmente são exceção da exceção. O paciente que é muito, muito obeso, tem um risco cardiovascular muito alto, a gente bota para ele perder um peso para realmente realizar a cirurgia. Então, ele vai ficar ali, mas não vai ter essa mudança, né? Entendi. Você vai ficar ali, tem gente que não aceita, vai vomitar, vai botar, mas depois que você tirar, você continua com o mesmo efeito metabólico, não mudou em nada. Então, assim, a pessoa pode até resolver, mas a pessoa tem que ter realmente trabalhado bastante a parte psicológica para poder essa questão que é temporária resolver, né? Entendi, porque senão volta tudo de novo, né? Porque é uma doença crônica. Não mudou nada, né? O acompanhamento vai ser a vida toda, não adianta. Não existe mágica, né, doutor? Por mais que os pacientes chegam às vezes procurando isso, né? Mas não existe, né? Tem casos, você falou, isso é contraindicação. Tem paciente que chega, não quero fazer essa questão de dieta, não gosto de exercício físico, quero fazer cirurgia para me ajudar. É um paciente que, no meu caso, eu já nem opero. Tem colegas que chegam a operar, porque não vai perder o paciente, tudo, mas assim, no caso é um paciente que você sabe que está fadado ao fracasso, né? Ele vai operar, vai ter as consequências da cirurgia e depois as consequências da cirurgia com a obesidade. Porque nada é 100% bom. A cirurgia é boa, tem resultados bons, mas você tem as consequências dela, né? Tem que ter uma suplementação de vitaminas no pós, tem que ter sempre um cuidado em questão de exames de rotina para estar avaliando, endoscopia, assim. É uma questão bem parecida com os pacientes que sempre buscam um remédio para emagrecer, né? Como o Ozempic, enfim. Aí eles só tomam o remédio, mas não mudam a rotina, né? Assim, os hábitos de fato. Voltam a engordar, né? Aí, assim, eu queria saber se tem algum peso X que é esperado o paciente perder. Por exemplo, no primeiro mês da cirurgia, o paciente espera se perder 10 quilos. Tem algo assim marcado? Não tem um padrão, né? O que a gente fala assim, tem umas porcentagens, porque vai depender de paciente a paciente, né? A gente faz mais uma porcentagem em relação ao peso máximo que ele estava antes da cirurgia, ou o peso que ele estava no momento da cirurgia. Fala que uma cirurgia, para ter sucesso, né? Não sei nem se é o termo correto, seria que no primeiro ano, até o segundo ano, nos primeiros 2 anos, você perdesse de 10% a 20% do seu peso. Mas vai variar de paciente para paciente, né? E a gente tenta até tranquilizar isso na cabeça dos pacientes, porque tem paciente que no primeiro mês vai perder 10 quilos, tem um que no primeiro mês vai perder 6, mas depois começa a fazer exercício, consegue encostar, vai ter, no decorrer dessa perda, ela não é constante, né? Uhum. Você vai perder, como eu tinha falado, o teu organismo vai se adaptar, aí você vai manter um platô, vai deixar de perder durante um tempo, então você tem que mudar o estímulo, né? Mudar a forma de exercício, mudar a questão da dieta, para poder sempre estar continuando essa perda, né? E até que o seu organismo se acostuma, né? Você não é para estar perdendo peso o resto da vida, né? Então você vai chegar no patamar que é o saudável, é o desejável, né? Sim. E, sim, não tem esse peso assim, você tem que perder X quilos, né? Uhum. Certo. E, assim, a gente fala muito
coisas boas, né? Volta a autoestima, perde o peso, diminui o risco de doenças cardiovasculares. Mas o outro lado, né? Como você até falou, que infelizmente tem que fazer suplementação, né? Quais são as outras perdas que a gente tem em relação à cirurgia? Assim, principalmente no bypass, vai ter uma menor absorção de algumas vitaminas, de ferro também, então assim, vai ter que ter essa reposição para evitar ter uma anemia, mas a grande maioria você vai tentar, ou pelo menos assim, buscar mais na alimentação, né? Como diz, tem que ter a reeducação, né? Você vai ter que ficar tomando, mas a gente fala que é uma troca, né? O paciente toma remédio para pressão, para diabetes, para colesterol, vai trocar, às vezes troca esses 3 por um polivitamínico. Então, assim, não tem como ser 100%, né? Sim. Então, é uma troca boa, pelo menos ao meu ver, né? Mas sempre vai ter uma consequência ou outra, né? Ainda mais agora, né, doutor? Com essas novas cirurgias menos invasivas, né? Então, tá ficando cada vez melhor, né? Assim, o pós dos pacientes, né? Sim. Cada vez. Sim, o paciente, a gente opera por minimamente invasiva, ou por robótica, ou por laparoscopia, ele tem alta com 24 horas, né? Então, 24 horas para casa, 15 dias retorna às suas atividades. Tem a parte chata, que eu falo assim, o primeiro mês realmente é a parte mais, vou dizer assim, penosa, porque você vai estar no auge dessa reeducação alimentar. Tem aquela evolução da dieta, vai passar X dias com dieta só líquida, depois evoluir para pastosa, tipo assim, você vai passar uns 30 dias para poder voltar a comer coisa mais sólida mesmo. Mas é o processo, né? Assim, tem que respeitar o processo. Mas em relação às outras complicações que tinham, é muito pouco, né? E o percentual de complicação cada vez mais baixo, né? Doutor, e todas essas modalidades de cirurgia, o plano e o SUS, eles cobrem, efetivamente, sim, o tratamento do paciente? Essas duas técnicas que são autorizadas, na verdade, são autorizadas outras duas que a gente não usa mais, né? Que seria a banda gástrica, que volta para aquela questão que era só restritivo, que realmente era como se fosse um cinto que você botava no estômago e apertava e ele ficava para tentar diminuir ele, né? Que realmente tem pouco sucesso, é muito pouco, né? É mais incômodo porque tem essa questão do entalo do paciente do que realmente a questão metabólica, né? Então, das duas que são autorizadas, tanto os planos de saúde quanto o SUS, a gente tem um acesso a elas. Ai, que bom, né? Mais uma oportunidade para o paciente se cuidar, né? Ter uma melhora de vida. Aí, a gente separou, né, algumas dúvidas dos nossos seguidores para perguntar ao senhor. Acho que, inclusive, o senhor já disse. Que perguntaram se é verdade que quando a pessoa faz essas cirurgias, eles precisam passar um mês só tomando líquidos. Não é só líquidos, né? Mas assim, é esse um mês nessa reintrodução, né? Não chega a ser só líquidos. Só líquidos mesmo, ele deve passar uma semana, no máximo 10 dias, dependendo do protocolo de cirurgião para cirurgião. Tem gente que ainda utiliza o protocolo mais prolongado, que passa 15 dias só no líquido. Tem gente que já diminuiu, geralmente passa uns 10 dias, aí depois já vai para uma coisinha mais pastosa. Agora, sólido mesmo, comida, a dieta geral que a gente chama realmente é depois de 30, 40 dias, dependendo do protocolo do cirurgião, né? Uhum. E doutor, assim, 15 dias só no líquido, esses pacientes não passam mal, nem tem algum sintoma? Né? Porque assim, a gente tenta otimizar, né? Como é só o líquido, mas não quer dizer, o líquido não seria só água, né? No primeiro 3 dias realmente é só água, um chá, mas associa um isotônico que vai evitar que ele desidrate, associa alguma proteína, né? Então, se vai repor os nutrientes dele. Até porque, assim, ele já tem uma reserva, né? Então, assim, o que a gente busca é realmente que ele não tenha uma hipoglicemia, não tenha desproteiníase, né? Para poder cicatrizar direitinho, né? Então, por mais que seja só líquido, a gente consegue ter uma suplementação que ele não perca tantos nutrientes, né? É porque se eu passasse 3 dias sem comer, eu acho que eu ficava tontinha. Aí é bom a gente ter essas informações
Porque eu acredito assim, pessoas muito obesas, elas têm um certo receio de fazer uma cirurgia dessa também, né? Sim. Então, tipo, você saber que você vai passar, sei lá, 5 dias só tomando líquido, né? Então, é legal a gente saber que, na verdade, como tem esses outros profissionais ali por trás, né? Na verdade, por trás, na frente, do lado, né? Todo mundo junto, né? É necessário. E aí, você não vai passar mal, na verdade. Você vai estar Você vai ter nutrientes. Às vezes, assim, a forma não vai ser aquela mastigação, mas vai ter o líquidozinho que vai ter os nutrientes, a proteína, o carboidrato, para você não ter uma hipoglicemia, né? Entendi. Doutor Márcio, e outra coisa que perguntaram muito pra gente é se é necessário o paciente perder algum peso para fazer a cirurgia. Assim, é uma discussão que sempre tem, né? Assim, não é que seja necessário, não é necessário, o paciente pode superar com o peso que ele tem. O que a gente pede para essa questão dessa perda de peso seria mais o quê? Para ele ir entendendo e incorporando a mudança, né? Se ele já foi perdendo peso antes das partes metabólicas que vai vir através da cirurgia, a gente sabe que é mais fácil de ter sucesso, né? Ele já está entendendo que realmente ele não come excesso, ou a relação dele com a comida está errada, né? Ou às vezes só a questão do sedentarismo. Então, assim, não é que é necessário. Apesar dessa perda de peso já diminui o risco cardiovascular, então, consequentemente, vai diminuir o risco intraoperatório. Para a questão da cirurgia, facilita para a gente, né? Porque, assim, como a gente opera por vídeo, vai ficar um campo maior, melhor de visualização. Vai o fígado, o paciente obeso geralmente já é um fígado esteatótico, já tem gordura, então vai dar uma diminuição nesse fígado, vai ficar mais seguro para a gente operar também. Então, assim, não é uma indicação formal, mas ajuda. Tanto para a gente, do ponto de vista cirúrgico, quanto para o paciente, para ele já ir entendendo essa mudança antes de teoricamente não ter volta, né? Não ter um choque. Porque ele já vai mudando a questão da alimentação e tudo, porque se ele não mudar nada e operar e não puder, vai só pro líquido, aí vai ser um trauma maior, vai ser realmente um período mais penoso para ele, né? Verdade. Bem difícil, né? Assim. São escolhas, como o doutor falou, né? Que tudo é difícil, né, doutor? Difícil. Escolha o seu difícil. Né? Cada escolha é uma renúncia, né? Você, não quero ter esforço, mas aí você pode desenvolver um câncer lá na frente, um infarto. Então, você ter o seu esforço, aí você é recompensado com uma qualidade de vida melhor, uma longevidade maior, né? No caso, até a gente vê muitas mulheres, questão da fertilidade. Então, muitas mulheres têm um desejo de ser mãe, né? Então, assim, a questão da obesidade também dificulta isso. Além de dificultar a gestação, ela torna a gestação, muitas vezes, uma gestação de risco, né? Então, assim, são vários benefícios que vêm, né? Não é, como eu disse, a estética é a cereja do bolo, ela não é o nosso foco, né? Sim. Por mais que muita gente busque pensando na estética, não é esse o foco da cirurgia bariátrica, né? O foco não é a estética, né? Mas ela aumenta a autoestima, né? Melhora o psicológico, né? Então, também entra também aí no... a qualidade de vida, né? Também a qualidade de vida e entra aí no bolo, né? Como diz, a cerejinha, é o final, né? É o presente que ganha, né? Certo. E, doutor Márcio, aí mais outra pergunta. A gente falou muito sobre as cirurgias reparadoras, né? Quanto tempo depois de todo esse procedimento o paciente pode começar a pensar nas cirurgias reparadoras, de tirar a pele? Tirar os excessos, né? Geralmente, a partir de 1 ano e meio, 2 anos, ou quando o paciente estabiliza o peso, né? Chega naquele peso que realmente ele não vai ser necessário aquele esforço, uma perda maior, aí já pode estar pensando nisso, né? Porque o ideal seria realmente só fazer uma cirurgia, né? Não adianta você tirar um excesso aqui, depois ter que reoperar, porque vai voltar a flacidez novamente, né? Certo. E, junto com isso, o principal também é manter um exercício físico, né? Porque você vai perder, o organismo não escolhe se vai perder gordura, músculo, ele vai perdendo. Então, junto com alimentação hiperproteica, né, você tem que fazer um exercício de resistência, né, uma musculação, para poder realmente não ter essa perda muscular. Então, quando a gente, os pacientes que fazem a bariátrica, ele perde tanto a massa gorda, o pessoal fala, quanto a magra, né? Isso, exatamente. Então, por isso que é importante ele estar na... É importante esse aporte maior de proteína, né? Então, tem até isso nos pacientes do SUS, né? Que a gente sabe que, às vezes, o poder aquisitivo não é tão grande, proteína é mais caro. Então, até isso a gente tem que pensar nesse momento, né? Porque o paciente, ele tem que ter, por exemplo, no serviço do SUS, a gente tem até
serviço social junto com a gente, né? Que ele vai fazer essa anamnese, vai investigar se o paciente vai ter condição de manter essa alimentação no pós, né? Porque senão vai acabar fazendo um mal para o paciente, né? Que aí ele não vai conseguir ter, aí vai ter o déficit, não conseguir manter os polivitamínicos, vai ter o déficit de vitamina, que pode trazer outras consequências, né? Aí pode ir do obeso pro desnutrido, né? Pode ser. É bem complicado, é verdade. Os extremos sempre são ruins, né? Uhum. Tem que tentar procurar equilíbrio. Né? Aí, doutor Márcio, e quanto tempo o paciente precisa ficar de licença no pós-cirúrgico? Hoje em dia, como a grande maioria é por vídeo, né? Ou vídeo ou robô, então 15 dias a gente já libera o paciente para dirigir, para fazer atividades assim, mais leves, né? Até porque nesses 15 dias ele ainda vai estar com a dieta de líquida para pastosa ali, então vai ter que ser uma atividade que ele consiga levar a lancheirinha dele para tomar a alimentação no horário, né? Por ser a quantidade reduzida, então essa alimentação realmente é cada 30 minutos, agora 40 minutos, tem um horáriozinho certinho, né? A gente libera a partir de 15 dias para as atividades maiores, mas ele tem que ter esse cuidado da alimentação. Sim, exige um cuidado maior, né? Se for realmente uma coisa que exija mais exercício, mais esforço, aí geralmente é após os 30 dias. Mas assistir aula ou ministrar aula, trabalho de escritório, até colegas médicos mesmo que já superou assim, 15 dias já conseguem voltar ao trabalho. Isso é ótimo, né? Mas, assim, um benefício. Mais um ponto positivo, né, para as pessoas que vão fazer, precisam e vão fazer a cirurgia, né? Aí, doutor, mais uma dúvida. O senhor já disse que o paciente ele pode fazer a cirurgia pelo plano de saúde, mas tem algum custo a mais que vai entrar na conta do paciente sem ser coberto pelo plano? Assim, geralmente não é que tem que ter o custo, né? A gente trabalha com equipe que vê essa questão da obesidade, tem essa formação nisso, né? Então, geralmente, o psicólogo, o nutricionista que trabalha com a gente, eles também fazem essa especialização em obesidade, em cirurgia bariátrica. E, às vezes, não coincide eles do plano contemplar esses profissionais, né? Então, às vezes, eles são obrigados a ter esse custo extra para poder realmente ter uma maior segurança. Tá sendo acompanhado por um profissional que é especialista nessa área, né? Que tem esse know-how da reintrodução alimentar, da questão de trabalhar essa compulsão, no caso do psicólogo, né? Então, pode ser que tenha esse custo. Tem alguns planos que já incluem, né? Então, assim, vai depender para cada plano de saúde ou não. Certo. Mas, se for um plano que contemple isso, não vai ser tudo o custo pelo plano de saúde, o que ele já usa, né? Mas eu acredito que seja a minoria, né? Também não é todos que... Não, geralmente, assim, no serviço particular, no consultório, a gente já tem aquela equipe, então eles já vão para aqueles profissionais, né? Tem esse custo um pouquinho extra, mas também não é nada exorbitante, não. É bem acessível. A cirurgia que realmente é uma cirurgia cara, não do ponto de vista dos profissionais, a cirurgia é cara por questão da própria tecnologia que está nela, né? A gente utiliza os grampeadores, então os grampeadores são descartáveis, geralmente são produzidos, são importados, né? Então, esse custo mais logístico de material realmente ainda é um pouquinho alto, apesar de já ter baixado bastante. Legal. Gabi, mais alguma observação? Não, é isso mesmo. Foi muito bom, assim, o bate-papo, né? A gente queria agradecer. Obrigado pelo convite. Foi ótimo. Aprendemos muito, né? É um assunto que eu adoro também, porque é muito importante o combate à obesidade em todas, né, as esferas da medicina, seja no atendimento primário, né, até mesmo a cirurgia para o tratamento. Isso. E o ideal é sempre tentar evitar que chegue aos estágios mais elevados, né? Então, assim, um tratamento precoce, realmente está fazendo essa educação em saúde de mudança dos hábitos de vida, tentar otimizar a alimentação, né? Porque a gente sabe que, eu brinco assim, é bem mais fácil você abrir uma embalagem do que você descascar uma fruta, né? Às vezes até questão do preço, né? Então, tem que estar tendo essa educação em saúde para poder mudar isso, porque a gente vê que, não sei se as últimas estatísticas agora 2024, já 2025,
acho que 48% da população do Brasil já ia estar com sobrepeso ou obeso, né? Então, já está na metade ali, né? Então, a gente tem que dar uma freada nisso. Porque, realmente, a consequência é mais na frente. Tanto do custo para o sistema de saúde, tanto para a sua qualidade de vida, vai sempre estar comprometida, né? Questão de pessoa ter um AVC, evento alguma coisa e ficar acamado. Então, isso aí vai mudar bastante. Verdade. A gente teve um pulo da nutrição para a obesidade muito rápido. Então, a gente tem que olhar muito isso, porque do percentual de obesidade que está agora para um percentual maior também é um pulo. Muito alto. Né? Se a gente, né, na verdade, não começar a continuar... Mudou tanto que, assim, uma das principais comunidades que vem seria a esteatose hepática, né? Mudou tanto que, hoje em dia, tá mudando até o padrão das doenças hepáticas, né? Antigamente a principal causa de cirrose era o álcool, abuso de drogas, alguma coisa assim. E já está invertendo para ser essa doença gordurosa do fígado, que vira cirrose, né? Nos Estados Unidos já está mais do que a questão alcoólica. Então, assim, o grande caso de transplante hepático lá já é a doença gordurosa do fígado pela obesidade, né? Então, aqui no Brasil já está vários estudos também que já está bem próximo. Então, assim, são várias doenças que ninguém percebe, ninguém vê. Pensa-se muito na estética, mas esse vai ser o último ponto que a gente vai pensar. Verdade. Pois, doutor, muito obrigada mais uma vez. Foi um prazer, foi uma conversa bem enriquecedora, né? Demais, adorei. Mas quem sabe outra vez a gente não debruce mais ainda, porque esse assunto é inesgotável, né? Tem muito o que se falar, né? Sim. Muito obrigada. Obrigado pelo convite. Pessoal, e esse foi o 4º episódio do podcast. Tá no pod, tá no cast, tá no Gene.